Jesus. Amém. Agradeço o convite da irmã Terezinha. Deus abençoe a vida dela e o ministério, né? Hoje é o sermão 8. Estamos em agosto, né? Ministério da Mulher. E o tema é Despindo-se da túnica, a história de José. Gosto muito da história de José. Acredito que os irmãos também, né? É uma história assim, muito marcante, né? Do poder de Deus na vida dele. Vamos abrir Gênesis, primeira leitura, que está em Gênesis 37, 2 até o 4. Gênesis 37. Dois até o 4. Diz assim: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a outros os filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então aqui a gente já sabe, né, da história de José, mas só me lembrando, Israel, né, Jacó gostava mais de José porque era o filho da sua velhice. E ele fez uma túnica colorida para ele, né, e os outros irmãos ficaram com muito ciúme, muita raiva de José. Aqui na pregação vem falando que a túnica, ela representava favoritismo. A túnica de José era uma expressão aberta e declarava puro favoritismo. Então os irmãos tinham muita raiva de José. E na pregação de hoje, nós vamos ver 3 etapas da trajetória de José. Primeiro, José da túnica. Segundo, José escravo na prisão. E o terceiro, José governador, o José dos sonhos. José, né, ele tinha os sonhos, né? Ele tinha esse dom de revelar os sonhos, mas ele não foi sábio. Por quê? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque ele deveria guardar os sonhos para ele e não falar para os irmãos dele, né? Ele chegou a falar, no verso 6, diz assim, pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Pediu para os irmãos ouvir o sonho que ele tinha. E no verso 8, olha o que ele diz aqui, Vocês se curvarão em expressão de humilde obediência à minha autoridade. O que aconteceu? Os irmãos odiaram ainda mais José, por causa do sonho que ele havia dito, né? Os irmãos achavam que ele se achava superior, né? Porque ele tinha sonhos, e ainda falou que eles iam se curvar diante de José, né? Então eles ficaram com muita raiva. E enquanto eu estava lendo essa passagem aqui, esse trecho, eu fiquei pensando, nem tudo nós podemos falar. José, ele tinha que ter guardado para ele. E de fato, isso aconteceu no futuro. Os irmãos não se curvaram, né? Lá no futuro, né? Que ele se tornou governador. Então, nós temos que ter cuidado. Nem tudo a gente pode falar, né? Os nossos sonhos, nem tudo a gente pode falar. É a primeira lição que a gente pode tirar daqui. José se tornou escravo. Os irmãos dele venderam ele, né? E diz assim, mas enviou um homem adiante deles. José foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam o pescoço até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmaram o que disseram. Um dia José caiu na emboscada de seus irmãos. Mudança de situação. Sem família, sem lar, sem amigos, sem pai,
sem as vantagens que ele tinha, sem liberdade, sem futuro e sem a túnica que o pai deu a ele. Como é triste, né? Ele foi vendido pelos próprios irmãos, né? Ele não foi morto, mas ele foi vendido pelos irmãos. E é muito triste, né? Uma coisa dessa. Mas a gente vai ver mais à frente, vamos ler a passagem, que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Amém? Quando a gente acha que está tudo perdido, não está. Continua confiando em Deus, porque Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós, assim como foi com José. Então, a partir daí começou uma grande trajetória na vida de José, né? Uma jornada de crescimento e de preparo. Para vencer as provas, é necessário despir-se da túnica. O coração é revelado e o caráter é forjado quando a vida não sai conforme planejamos. Então, José passou por um grande amadurecimento da fé dele, né? E forjou o caráter dele. Tudo que acontece é permissão de Deus. A gente não entende, né? José não deve ter entendido o que aconteceu com ele. Ele sofreu, bateram nele, ficou machucado, ficou sangrando, mas mesmo assim ele continuou firme com a fé dele inabalável em Deus. E a gente tem muito que aprender com José, não é mesmo? Diante de tudo que ele passou, ele permaneceu fiel. José era um prisioneiro, longe de casa, traído pelos irmãos, raptado por mercadores de escravos, cercados de estranhos, mas a Bíblia diz algo muito especial. Vamos abrir em Gênesis 39, verso 2. Verso 2. Nós vamos ver uma parte que está escrito assim: o Senhor Deus estava com José. Amém? Amém? E isso basta, né? Quando Deus está com a gente, isso basta, né? Pode vir os problemas, as tempestades e tudo mais, mas a gente continua firme em Deus, assim como fez com José. Apesar de ter perdido a liberdade, José recusou-se a pensar em si mesmo como alguém impotente, alguém que não podia fazer nada, né, como um próprio coitado. Pelo contrário, a fé que com Deus, né, que ele tinha, ele não se via como uma vítima indefesa, assim como nós também. Nós não somos vítimas indefesas, né? Não podemos ficar nos diminuindo. Eu sou um pobre coitado, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso. Não diga isso. Você tem que falar: eu vou conseguir, eu vou aprender e vai dar tudo certo, porque Deus está comigo. Amém? Amém. Vamos ver Gênesis 39, 3 e 4. O resultado da atitude de José. 39, 3, verso 4. 3 e 4. Olha o que diz aqui. Que bênção. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs como mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. Então, nós vemos aqui que José prosperava em tudo que ele fazia. Por quê? Porque Deus estava com ele. Amém? Então, se a gente permanecer fiel a Deus, nós também vamos prosperar, né? Tudo que a gente colocar a mão vai ser abençoado, né? A palavra de Deus diz: onde você pisar a planta do seu pé, aquele lugar vai ser abençoado. Amém? Creia nisso, nunca se esqueça disso. E com José não foi diferente, porque lá onde ele estava passou a ser um lugar abençoado por causa da presença dele, né? E Faraó colocou tudo nas mãos dele, né? A casa, tudo ele controlava, né? E organizava. E depois disso, o que aconteceu? Ele passou pelas tentações, né? José foi tentado, tudo para que ele caísse, né? E ficasse na pior. Mas só que Deus estava com José.
Quando a gente está com Deus, a gente consegue vencer as tentações. Amém? Amém. Ó, o que aconteceu? Uma abordagem direta, nada sutil. Gênesis 39, verso 7. A mulher de Potifar, né, atacou José. Nós vamos ver no verso 7. O que ela falou com ele? Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Esse foi a fala dela, né? E José se recusou. A abordagem foi persistente. Agora no verso 10. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Então, abordagem persistente, porque todos os dias ela falava com ele, mas ele resistia, né? A palavra de Deus diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém. Abordagem pela força. Agora nós vamos ver o verso 11 e o 12. Ele passou por 3 tipos de tentações. Sucedeu que certo dia veio José à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela, a mulher de Potifar, né, o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então, José, ele teve tudo para poder cair, mas ele decidiu permanecer firme em Deus. Então, a fé dele é muito admirada, né, por todos, né, por tudo que ele fazia, ele conseguiu resistir. Vou ler aqui um trecho que está no livro O Maior Discurso de Cristo. Olha o que diz aqui: toda tentação resistida, toda provação valorosamente suportada, traz-nos uma nova experiência, levando-nos avante na obra da edificação do caráter. A pessoa que, mediante o poder divino, resiste à tentação, revela ao mundo e ao universo celestial a eficácia da graça de Cristo. Amém? Amém. Já pararam para perceber? Quando a gente consegue vencer uma tentação, né, pelo poder de Jesus Cristo, porque em nós a gente não consegue vencer, somente nele a gente consegue. Já reparou como é que a gente fica mais forte? Quando a gente consegue vencer, a gente vai se fortalecendo e aí o nosso caráter vai sendo forjado. E aqui vem dizendo, ó, e essa atitude revela ao mundo e ao universo celestial a eficácia da graça de Cristo. Muito lindo, né? O terceiro ponto, José se tornou prisioneiro, né? Ele acabou sendo preso, conforme vamos ver em Gênesis 39, 21. Diz assim: o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. José, do nada, se tornou um carcereiro. Como que ele sofreu, né? Vendido pelos irmãos, foi machucado e sofreu as tentações, e agora ele foi preso, né? Parecia que estava tudo perdido na vida dele, mas não estava. José resolveu que seria melhor encarar a vida com o Senhor e não ter nada a encarar a vida sem o Senhor e ter tudo. É forte, né? É melhor nós estarmos com Deus, né? As pessoas falam, com Deus já é difícil, imagine sem Ele, né? Então nós temos que permanecer firmes em Cristo, porque Ele vai nos ajudar a vencer todas as tempestades da vida que a gente passa. O sofrimento e as lutas servem para aperfeiçoar o nosso caráter. Se estivermos com Deus, seremos vitoriosos. Amém? Vamos ler João 15. Vamos lá. João 15. Não vou ler tudo, só uma parte aqui que vai complementar o estudo, né, de hoje. É o verso 5. João 15, verso 5. Se os irmãos puderem meditar em João 15, é uma bênção para a gente poder meditar. E daí vem várias ideias na nossa mente, né?
e nos ajuda muito espiritualmente. Acharam? Amém. João 15, 5. Jesus falando: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Amém. Então, se a gente permanecer nele, ele vai permanecer em nós. E isso é maravilhoso, não é? Vamos finalizar. A pregação é grande, tem que fazer um resumo. Não foi obra do acaso José passar anos como escravo e prisioneiro, antes de ser elevado a uma posição de destaque e ser usado por Deus. Antes dele chegar ao topo, ele precisou chegar ao fundo do poço. E as pessoas hoje não entendem, né? Quando você começa uma profissão, né? Ninguém começa ganhando rios de dinheiro, né? E hoje em dia as pessoas pensam que não, essa pessoa, poxa, se formou, faz faculdade, está ganhando só isso. Isso é falta de confiança em Deus. Deus me falou isso uma vez, né? Usou minha própria história, né? E Deus me falou isso. Um dia a gente pode estar embaixo, mas outro dia a gente pode estar em cima. Uma coisa que a gente não pode ser é soberbo, e isso não vem de Deus. A humildade vem de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Então, aconteceu com José, e acredito que aconteceu com os irmãos também. A vida é assim: um dia a gente está lá em cima, um dia a gente está lá embaixo. Basta sermos o quê? Humildes. Essa é a chave. Temos que ser humildes e pensar e confiar em Deus. Um dia eu estou aqui, mas um dia eu vou chegar lá em cima, com a graça de Deus. Amém? Amém. E assim foi com José. Ele não desistiu. Em Romanos 8, 28, olha o que diz, Romanos 8, 28. Mais um verso maravilhoso. Romanos 8, 28. Amém? Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Satanás pode fazer tudo para poder a gente se prejudicar, mas você não pode ficar prostrado. Você tem que olhar para o alto. Olha para as coisas do alto, que Deus está no controle de tudo, da nossa vida também. Como eu falei, né? Um dia a gente pode estar lá embaixo, outro dia a gente pode estar lá em cima. Um dia, né? Hoje estamos aqui nesse mundo de pecado, sofrendo, mas tenha fé, um dia a gente vai estar lá em cima. Amém? Junto com o nosso Deus. E esse tem que ser o nosso sonho da nossa vida e o preparo, né? Todos os dias para a gente poder estar lá. Amém. O quarto e último capítulo diz assim: José, governador, o José dos sonhos, entre aspas. Gênesis 41, verso 1. Ele foi fiel a Deus, ele cuidou das coisas de Deus e Deus cuidou das coisas dele. Amém, né? Glória a Deus. Gênesis 41, verso 1. Não, 14. Diz assim, ó: então o faraó mandou chamar José da prisão e o fizeram sair à pressa da masmorra. Já viram uma masmorra? Já vi na internet, é um lugar muito escuro. Foi o mesmo lugar que Paulo ficou, né? Numa masmorra, um lugar escuro, úmido, onde tinha muitos bichos, né? Escuro. Somente a fé em Deus que a pessoa conseguir ficar num lugar desse. Diz assim, ó: e fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se babeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Faraó teve um sonho, né? E foi revelado por José. Aqui o verso 33 ao 34. O mesmo capítulo, diz assim, ó: 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Então, aqui
aqui, né, nesses versos do 33 até o 40, vem falando como que José se tornou governador. Conclusão: despido da túnica, José encontrou seu sonho. A formação do caráter não é de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, mas de uma existência. A luta pela conquista do eu, pela santidade e o céu é uma luta que se prolonga por toda a vida. Sem contínuo esforço e atividade constante, não pode haver progresso nem ganho da coroa da vitória. Está na Ciência do Bom Viver, página 452. Então, para nós conseguirmos a coroa da vitória, nós temos que nos esforçar, né? Nós não vamos conseguir tudo muito fácil. Então, temos que continuar trabalhando, continuar pregando a palavra e aproveitando, né, as oportunidades. Eu tenho aqui mais 4 passagens, não sei se vai dar tempo para poder passar. Tem uma frase que é bem conhecida: Deus não nos livra das provações, Ele passa conosco na provação. Amém? Amém. Vou deixar os versos para os irmãos lerem, porque eu acho que não dá tempo de ler, né? Quem puder anotar. Isaías 41, verso 13. Isaías 41, verso 13. Se puderem ler hoje, quando chegarem ou amanhã de manhã na meditação. Isaías 41, 13. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. João 16, 33. João 16, 33. E o último é 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7. Conseguiu anotar? Quem não conseguiu, eu posso passar ali na porta, tá bom? Então, finalizo a mensagem aqui. Vamos ficar de pé para cantar o hino final, que é